Eu formei-me aos 55 anos. Dediquei mais tempo à família, às minhas leituras. Foram quase 2 anos de descanso. Mas cansei-me. Voltei ao trabalho, criei uma empresa. Estou como novo, pronto para mais 20 anos. No futuro quero ser presidente de junta de uma freguesia que ainda não existe. A aldeia mais jovem da Europa, onde vão viver e trabalhar jovens de todo o mundo. Uma aldeia com autonomia de energia. É o futuro. Muito boa tarde. Nos dias 14 e 15 de setembro de 2012, aconteceu em Lisboa o encontro Presente no Futuro, uma iniciativa promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O encontro deixou como marca a vontade de pensar, refletir e debater, todos em conjunto, com coragem e de forma séria, o que somos, para onde caminhamos e que certezas ou incertezas o futuro nos reserva. Depois desses 2 dias de debate, este encontro alargou-se e ganhou novas expressões. Em site, em livro e em pessoas. Em site, no endereço www.presentenofuturo.pt, com a gravação de todos os debates de 14 e 15 de setembro, incluindo os documentos que serviram de base à reflexão. Em livro, com esta publicação Portugueses em 2030, que está, aliás, lá fora, já disponível, em que esta publicação reúne os testemunhos de 56 oradores que participaram no encontro com reflexões sobre grandes questões da população e da sociedade portuguesa presente e futura. E, por fim, em pessoas, com a promoção de iniciativas de debate e reflexão como esta que vai aqui acontecer. E, neste âmbito, eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros da iniciativa, ao Instituto Politécnico de Leiria, à Câmara Municipal de Leiria, à Associação Fazer Avançar, à Livraria Arquivo, à Associação para o Desenvolvimento de Leiria, à Associação Empresarial da Região de Leiria, à SEDES, Núcleo de Leiria e também ao Media Partner Jornal de Leiria. A raiz de todas estas reflexões que têm acontecido e estão a acontecer é a população, como seria, aliás, de esperar. Por um lado, porque sem população não há sociedade. A população, as pessoas, são a condição primeira para qualquer sociedade existir. E por outro, porque os assuntos da população não interessam apenas aos demógrafos como eu. Envolvem-nos a todos, na medida em que somos nós, todos nós, que tornamos a população naquilo que ela é. E o fascinante interesse das questões demográficas, eu sou um pouco suspeita, mas está no entender como as decisões e os comportamentos que consideramos individuais e, por vezes, até muito íntimos, como a decisão de casar, de ter filhos, de emigrar ou tantas outras, são uma força silenciosa com profundo impacto nas características da população e da sociedade em que vivemos. E a pergunta, por que centrar, então,
esta reflexão no futuro, ou seja, preocupar-nos com um tempo que ainda não existe. Por isso mesmo, por não existir e por ser importante descobri-lo. A sociedade portuguesa em que viveremos será, dentro de 20 ou 30 anos, muito diferente da que hoje conhecemos, tal como a sociedade de hoje é bem diferente da que foi no passado. Entre as mudanças da população mais sentidas está o envelhecimento. Tendência que, por ter como causas diretas os baixos níveis de fecundidade e o aumento do tempo de vida das pessoas, é um exemplo acabado do desenvolvimento da sociedade. E porque grande parte dos portugueses de hoje estarão cá no futuro próximo, e porque é ainda expectável que a esperança de vida aumente e que o número médio de filhos por mulher se mantenha abaixo do limiar de substituição de gerações, o envelhecimento demográfico constitui uma tendência praticamente inelutável da sociedade portuguesa, pelo menos a médio prazo, como, aliás, o demonstraram os cenários demográficos para 2030, realizados para o primeiro encontro Presente no Futuro e apresentados na publicação que têm nos vossos assentos. Com efeito, e de acordo com esse exercício prospectivo, mesmo que a fecundidade aumente um pouco, a população de Portugal não deixará de envelhecer. Contará, portanto, com cada vez mais pessoas idosas e menos crianças. E com o número de idosos, que era em 1981 metade de um número de jovens, a passar a representar o dobro dos jovens em 2030. Ou seja, a população de Portugal apresentará uma pirâmide etária ainda mais invertida que aquela que já conhecemos hoje. Há, assim, uma parte do futuro que já está inscrita no presente e que os cenários demográficos permitem antecipar. Importante conhecê-la para melhor nos adaptarmos ao curso dos factos. Mas há ainda uma parte do futuro que pode ser inventada, construída a partir de hoje. Quer isto dizer que há uma parte do futuro que não está totalmente decidida ou fechada. Por isso, o futuro não tem que ser necessariamente uma fatalidade ou visto como um prolongamento do nosso passado. Sabemos que as respostas sobre o que está em causa quando tentamos imaginar e criar esse futuro não são, muitas vezes, simples ou imediatas. Exigem pensamento e reflexão. E é também por isso que estamos aqui, para refletir de forma séria, realista e descomprometida nas melhores formas de conseguirmos atingir no futuro aquilo que desejamos enquanto sociedade. Portugal e os portugueses estão a mudar. Muitas das mudanças inquietam-nos e obrigam-nos a pensar. A informação, a opinião independente e o debate público, instrumentos essenciais de liberdade, são os pilares da missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E daí o seu entusiástico envolvimento em iniciativas como esta que aqui hoje irá acontecer. Mas, e antes de darmos início ao debate que promete ser vivo sobre se Portugal pode morrer de velho, convido-vos a ver um pequeno filme que começa por descrever algumas das importantes mudanças da população portuguesa, porque nada está na mesma, a começar pela composição etária, pela família ou pela qualificação escolar dos portugueses, e apresenta em seguida alguns dados sobre a população em 2030 e algumas perguntas sobre o que poderá estar em causa já amanhã. São, em suma, propostas de trilhos para pensarmos e construirmos um futuro coletivo mais certeiro em relação às nossas ambições, o qual começa já hoje com os atos e as decisões de cada um de nós, de todos nós. Vamos então ver o filme. Muito obrigada. Os países podem morrer de velhos.
Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas. Quase mais 1 milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos 2 sentidos. E nas próximas décadas, será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não é imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai alterar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de colecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem? O desemprego dos jovens aumentará. Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões e cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate. Boa tarde a todos. Como já devem ter percebido ou sabiam, pediram-me para moderar este debate. Eu estou aqui com imenso prazer, espero que seja um momento agradável e, sobretudo, muito construtivo do ponto de vista da reflexão. Esta questão é uma questão absolutamente essencial para o futuro do país e o que nós esperamos é que possamos sair daqui com uma perspectiva positiva da realidade e não apenas com problemas, também não vamos ter certezas seguramente, mas que a reflexão seja, entre outras coisas, simpática. E eu estou muito animado porque uma das perguntas que se fazia ali é com que idade é que se pode começar uma nova carreira. Ontem foi eleito o Papa Francisco, tem 76 anos, portanto está agora a iniciar uma nova carreira, julgo que é uma resposta positiva para esta questão. No guião que eu tenho, não estava previsto que apresentasse aquela senhora interessantíssima que falou ali e que é minha amiga já há uma série de tempo, porque eu tenho imensa admiração e estima e eu gostava de a apresentar de qualquer maneira, embora não estivesse no guião. É a professora Maria João Valente Rosa, que é demógrafa, é professora da Universidade Nova de Lisboa, não vou dizer em que ano é que nasceu, é doutorada em Sociologia, autora e coordenadora de inúmeros estudos sobre a população portuguesa, o mais recente intitulado Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, que foi publicado em 2012 no âmbito da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi nomeada para o exercício de vários cargos públicos nas áreas da educação e da ciência. Assegurou representação nacional em várias instâncias europeias e internacionais, Comissão Europeia, Eurostat, OCDE,
relacionadas com a produção de estatísticas e de indicadores. Integra atualmente o Conselho Superior de Estatística e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Presidiu o Conselho Científico do primeiro encontro Presente no Futuro, os portugueses em 2030, que aliás, em grande medida, explica o nosso encontro de hoje. E está desde 2009 a dirigir a Pordata, que é a base de dados de Portugal Contemporâneo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Posto isto, ia-me virar aqui para os colegas de painel e vou apresentá-los pela ordem de proximidade em que estão comigo. O João Miguel Tavares é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista, crítico, é cronista atualmente do Público e do Correio da Manhã. Como ele há pouco dizia, isto pode ser um pouco estranho, não é? No Portugal contemporâneo, escrever no Público e no Correio da Manhã. Integra o painel de comentadores do programa da TSF Governo Sombra. É diretora adjunta da revista Time Out. Tem 2 livros publicados. Acho que já mais, não é? Sim, 2. Sim, já. Um dos quais, Os Homens Precisam de Mimo. A Crise Explicada às Crianças. Vive com a Mulher e os 4 filhos. Eu gosto muito desta do Vive com a Mulher. Não, é a única razão que eu estou aqui. É mesmo os 4 filhos. Do resto filhos. Não há nenhuma justificação no meu currículo tirando os 4 filhos. É um português atípico, não sei porque é que foi escolhido para este painel, não é? O Hugo Menino Aguiar acredita nos jovens como chave na criação de soluções sustentáveis para problemas sociais, interessa-se por empreendedorismo social e em criar soluções simples para problemas complexos, tirou Engenharia Informática e sempre se interessou por desafios do mundo empresarial. Participou em cursos de negócio, economia da inovação, comunicação e marketing. No SPI, que é um programa da Associação Fazer Avançar, sonha com sociedades que integrem e valorizem a multiculturalidade. É presidente da Associação Fazer Avançar, trabalha na Google e é de riso fácil, como já se pode constatar. É isso. E, finalmente, a Helena Vasconcelos, que é uma senhora com um ar, parece que não faz mal a ninguém, mas a mim já me fez algum mal, devo dizer. Nasceu em março de um ano, por aí, na cidade do Porto. É licenciada em Medicina pela Universidade do Porto, concluiu a especialidade de Gastroenterologia em 1997 e é consultora dessa especialidade desde 2004. Integra várias sociedades portuguesas e estrangeiras, trabalhou em diversos hospitais, como o Hospital da Universidade e o IPO de Coimbra. É diretora atualmente do Serviço de Gastro do Hospital de Santo André, que agora já não se chama assim. Centro Hospitalar de Leiria Pombal, não é? Dedicou-se sempre ao voluntariado, integra a equipa da ONG Atlas, desde a fundação. Também é casada e mãe de 3 filhos. E vive com o marido. Como? E vive com o marido. E vive com o marido, exatamente. E vive com o marido. Já, por enquanto. Até ver. Portanto, este painel não corresponde àquele padrão, tipo. Bom, posto isto, a questão é, e vou fazer a primeira questão ao Hugo Menino, ao Hugo Aguiar, Menino Aguiar. Eu tenho um colega que se chama Hugo Menino, por isso é que eu agora chamei Hugo Menino, Hugo Aguiar. E a primeira pergunta é a pergunta-chave deste painel. Hugo, Portugal pode morrer de velho? Primeiro vou só agradecer a todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, por estarem aqui hoje e por poderem partilhar esta conversa comigo e ao convite da Fundação. Estou aqui ansioso, mas muito contente por estar aqui. Sobre a pergunta, muito honestamente e de forma assertiva, quando o e-mail me chegou com a pergunta Portugal pode morrer de velho, a minha resposta rápida era não faço puto ideia. Depois olhei para alguns dados do trabalho da Maria João, olhei também para o vídeo que vimos aqui hoje e assustei-me. Provavelmente vocês também se assustaram. Eu assustei-me porque logo à partida vi uns quantos problemas. E há problemas que são mais fáceis de percebermos, como por exemplo a
a parte das pensões e das reformas, o exemplo fácil de percebermos é, por exemplo, se a esperança média de vida vai continuar a aumentar, e tem aumentado. A idade média agora é de 40 anos, há 50 anos era de 28. A tendência é continuarmos a viver mais tempo. E depois, pelo facto de também, pelo envelhecimento demográfico, passarmos a ser muitos mais pessoas mais velhas do que somos hoje. E, portanto, isto tem à partida muitos mais beneficiários e beneficiários durante mais tempo. Mas há outros. Há, por exemplo, se eu olhar para uma sociedade envelhecida e se trouxer aqueles números para hoje, eu penso logo que onde é que vai parar a inovação? Talvez exista aqui uma desaceleração da inovação. Também achei que podíamos comprometer a mobilidade entre cidades e entre países, e pelo drive da poupança da maioria das pessoas mais velhas, e se fala um bocadinho nisso, poderíamos apertar ainda mais o mercado e provavelmente teríamos uma sociedade mais conservadora. Mas depois o que eu percebi é que estava aqui a deixar de fora o essencial. E o essencial é que as pessoas mais velhas de hoje não vão ser as pessoas mais velhas em 2030, em 2050, e não estava a contar nem a pensar nas mudanças da sociedade até 2030 e 2050. E para eu dar uma figura a isto, eu lembro-me de quando era ainda mais puto, dos meus bisavós e dos bisavós e dos meus amigos, e eu lembro deles serem muito parados e jogarem à sueca, jogarem damas, comerem, dormirem. Nem jogavam à malha porque dava muito esforço, e não eram assim tão velhos quanto isso, para o nosso padrão hoje. A minha avó há pouco tempo fez 80 anos, e a minha avó fez 80 anos e eu ofereci-lhe um bilhete para ela me ir visitar a Dublin. A minha avó foi sozinha para Dublin e não sabe falar inglês. Para além disso, ela também conduz e anda na dança. De uma geração para a outra, já há algumas pessoas, como a minha avó, que têm algumas destas características de mobilidade e independência. E a minha avó não é uma fora de série. A minha avó aprendeu a ler e a escrever ao mesmo tempo que eu aprendi a ler e a escrever, porque havia na altura um programa na primária em que as pessoas mais de 105 podiam fazer a primeira, a segunda e a terceira classe. E, portanto, o que eu acredito é que nós estamos com uma vantagem perante as pessoas mais velhas do passado, que é o facto de podermos olhar aqui para os números, e isto é mais ou menos lógica, temos ali temos 2 ou 3 cenários e não vai andar muito longe daquilo. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de nos preparar, que a minha avó, algumas pessoas da geração dos meus pais e dos meus bisavós, ninguém lhes disse, atenção, que em 2012 isto vai estar assim, portanto, prepara-te. E, portanto, o primeiro alerta aqui é que a minha primeira resposta foi: não faço puto ideia, e provavelmente não sou o único, e é preciso fazermos aqui um ponto de reflexão e trazermos este tipo de debate para percebermos como é que vai estar, quais é que são os cenários possíveis, porque os números não vão sair dali, que é para termos tempo de nos prepararmos até lá. E aquilo que eu trago aqui é aquilo que eu vejo mais ou menos na minha geração, que é muita capacidade. E se nós percebermos que estes são os números e que ele é o Estado que vai provavelmente existir em 2030 e 2050, nós estamos muito a tempo de nos prepararmos para a mudança, de nos adaptarmos, e essencialmente acho que depende muito da nossa vontade se Portugal vai morrer de velho ou não. Eu acho que na nossa geração, nós quando formos, aliás, das pessoas todas que estão aqui, acho que quando formos mais velhos, não vamos só dançar, como também vamos escalar, andar de bicicleta, ter a capacidade de iniciar projetos, e provavelmente todos nós vamos ter part-times. E isto não quer dizer sermos escravos do trabalho, não é isso que se quer, nós não queremos ser escravos do trabalho. E, portanto, é mais ou menos esta a minha ideia. Eu acho que Portugal pode não morrer de velho.
e acho que pode estar muito melhor em 2030 e 2050 do que hoje. Portanto, quando nós chegamos à idade do Hugo, tudo a fazer escalada, andar de bicicleta e na dança, e passamos agora para a Helena e a pergunta é a mesma. A Helena que vê coisas para dentro de nós... Eu não vou escalar, Hugo, garanto. Eu escalar não escalo, lá dançar. Eu acho que nós não vamos morrer, espero que Portugal não morra de velho, mas que vamos ficar velhos, vamos. Isto é inevitável. E que vamos envelhecer. Eu acho que o nosso trunfo aqui está em mudarmos e não termos esta sensação do que é velho. Nós temos um bocado de preconceito e é inevitável as nossas mentalidades. Nós definimos muitas pessoas como novas e velhas, separamos como se só isso fosse o importante. Eu acho que mais que o importante, e há bocado estava a falar disso, do que a ficha técnica, é o que somos capazes de fazer. Mas nós vamos ficar, não vamos morrer, mas vamos envelhecer. E vamos ficar muito velhos. Não vamos ficar só velhos. Vamos ficar muito velhos, com velhos para cima de 85. Vamos ter muita gente para cima dos 90 anos. E, portanto, temos que nos preparar para isso. E eu penso que preparar para isso, primeiro, é mudarmos um bocadinho a mentalidade. E isso passa por nós não sermos preconceituosos, porque todos nós temos um sentido negativo com a velhice. E não podemos, temos que deixar de ter. Acho que é porque nós vamos chegar lá e ninguém perspectiva isso. Toda a gente perspectiva que vai morrer, pouco, mas ainda faz um bocadinho o exercício mental de que, enfim, não vamos ficar cá. Agora, que ficar velho é para o Hugo. Eu estou mais velha, mas é para ele. E é para o outro. E nunca é para nós. E, portanto, nós não planeamos, não refletimos e não planeamos a nossa velhice. E nós vamos ficar, provavelmente, velhos e muito velhos. E acho que temos que fazer esse exercício como sociedade e, pessoalmente, temos que fazer esse exercício previamente. De sentirmos que, provavelmente, não vamos ter o mesmo perfil de velhos que neste momento temos, que estão muito melhor do que os velhos de há 20 anos atrás, mas vamos ficar velhos. E, portanto, acho que, primeiro, como somos mais, temos que mudar a mentalidade. Nós não nos podemos estar agarrados a gente nova, a corpos novos, a gente... Eu sou velha, mas não quero fazer escalada. Eu posso fazer outras coisas interessantes e, portanto, eu não me quero colar exatamente àquilo que não vou conseguir fazer. Se calhar vou fazer muito mal escalada e eu quero fazer coisas que eu faça bem e que possa fazer muito bem como velha. E portanto, nós temos que mudar um bocadinho. Do ponto de vista social, nós temos que acarinhar as pessoas mais velhas, culturalmente, não é ter pena deles. Eles são uma mais-valia em muitas áreas. E nós deitamos fora alguma experiência, montes de coisas em termos organizacionais que nós não aproveitamos nos nossos velhos. Nós fazemos clusters deles, portanto, nós temos coisas para velhos, temos coisas, portanto, não conseguimos integrar. Temos que aprender a integrar as pessoas mais velhas na sociedade e serem capazes de fazer coisas interessantes e válidas, não é entreter velhos. Eu acho que isto... há bocado eu estava a dizer que nós nascemos muito parecidos e muito iguais, mas não morremos iguais. Nós temos um input na nossa vida que nos faz ser completamente diferente e, portanto, não podemos uniformizar e dizer todos os 70 anos ou todos os 85 aqui. Não tem nada a ver. Um indivíduo de 85 anos é completamente disparo do outro, porque o input durante a sua vida foi muito diferente e esta uniformização arrasa as pessoas. E muitas vezes o que a gente faz quando tratamos a velhice é isso. Uma das coisas que há bocado estávamos a falar é que, se calhar, em termos discriminatórios, temos que deixar de pedir a idade. Não só porque as senhoras não se pedem a idade, mas porque, se calhar, em termos de profissionais, eu não posso pedir a idade. Se eu tenho competências para fazer determinada profissão, porque é que se eu tiver 55 anos não a posso fazer ou 70 ou 75? E tenho que ter 35 ou tenho que ter 40. E, portanto, este tipo de esforço que temos que fazer todos e temos que o cultivar do ponto de vista... porque nós, no fundo, estamos todos velhos, mas só queremos ser novos, que é uma coisa irritante. Queremos ser jeitosos, queremos ser... a cultura é de um corpo jovem, é de capacidades que não... Porque o relógio biológico, nós podemos ser fantásticos, mas o relógio biológico trava-nos e há coisas que nós não podemos fazer. Ou haverá um nicho que poderá fazer... E há outros que não. Portanto, eu agora, se quiser ser bailarina,
Não posso ser bailarina, nunca pude, mas pronto, não posso. Ainda está a tempo. Estou a tempo. A avó do Hugo dança. Sim, pronto, mas fazer carreira nisso. Portanto, há coisas que somos travados pela nossa biologia, não é? Pelo nosso corpo. E temos que viver com essa realidade. Mas há outras coisas que provavelmente não seremos travados. E se tivermos capacidade e competências, porque é que não podemos fazer isso aos 70, aos 75? Há coisas muito mais tecnológicas que outras, mas eu penso que esta mudança de mentalidades, de ver a velhice, entre aspas, tem que mudar. E tem que mudar... temos que mudar de raiz social. Não podemos setorizar, dizer aqui isto é para velhos, isto é para novos, isto é para assim. Este mix... Temos que olhar de outra forma. De outra forma. João Miguel, a resposta à pergunta, você tem um livro, Os Homens Precisam de Mimo, e o país? Para não chegar a velho precisa de mais mimo? Não, o país precisa de muito mimo, isso não há a menor dúvida. Não é? Quer dizer, o país morrer de velho seria uma originalidade na história da humanidade, não é? Nós também temos que dizer assim, tipo, o último fechava a porta, não sei, o último punha o último prego no caixão, não é? Seria... Aliás, havia uma telenovela brasileira, como é que se chamava? Aquele tipo tinha inaugurado um fabuloso cemitério, mas nunca mais ninguém morria, não é? Nós tivemos um caso aqui em Leiria parecido com esse. Assim. E tinha imensa piada, não é? O tipo que fez o cemitério e depois ninguém morria. Mas aqui era pior porque ninguém queria ir para lá. É? Era. Oh, quem diria? Mas eu quando estive no encontro Portugal no Futuro, eu comecei a contar uma história do Gui, porque, como eu digo, a única coisa que me habilita a estar aqui é o facto de ter feito 4 filhos. Atenção, apesar de tudo, é um defeito nos dias de hoje. Fazê-los não, mas tê-los. E eu contava a história, tinha sido uma história com o Gui. O Gui é o meu filho número 3. E eu já os numero. E o Gui teve esta graça, porque deve ter apanhado uma conversa qualquer sobre a morte. Devia estar eu a comentar com a Teresa. E a Teresa é a minha mulher. E ele perguntou à Teresa: mamã, um dia tu vais morrer? E a Teresa, vindo de uma criança de 4 anos, ela não quis mentir e disse: sim, mas isso só vai acontecer daqui a muitos, muitos anos, quando eu já for velhinha. E o Gui vira-se para ela muito espantado e pergunta: tu vais ser minha avó? E o problema é isto, vindo do Gui, tem aquela piada. Ele tem 4 anos e não tem consciência do que é a mortalidade e a passagem do tempo. O problema é nós olharmos para o país e temos a sensação que é igual, porque o país também não tem essa consciência. Isso é que é mais grave. E o que me preocupa muito nisto é este sentir que não existe este debate. Este debate verdadeiramente anda a ser empurrado hoje em dia pela Fundação Manuel dos Santos, que devia ser um debate, e está a ser um debate nacional muito por mérito deles, mas devia ser uma coisa que preocupava o país. E nós vivemos, de facto, num país em que só conseguimos ver 5 palmos à frente do nariz, que é uma coisa assustadora. Foi essa atitude que nos colocou hoje em dia, economicamente, onde nós estamos, porque todas as pessoas, pelos vistos, nós políticos tiveram capacidade em perceber que um país ia endividar-se da maneira que se endividava e ia chegar a uma altura que, olha, isto já não dá mais. Como chegou, não é? E a minha relação acho que a nossa relação com o problema demográfico, o problema de, acho que só à nossa frente, com pior índice de fecundidade, acho que é a Bósnia, no mundo inteiro, estamos a falar no mundo inteiro, nós aí estamos fabulosamente classificados. E nós não sentimos que isso é um problema real, não é um problema real. Eu que sou pai de 4 filhos, da maneira como se apoia as famílias, e eu não digo isso no sentido de eu sou um liberal, e portanto eu odeio o Estado de papá e mamando todos nós. Acho que foi isso que nos fez chegar também aqui, não é? Esta mania de que o Estado tem que ser papá e mamando todos nós. Mas em certas coisas ele não deve obstruir. E, de facto, o Estado e os impostos e a maneira como as coisas estão organizadas é um entrave, muitas vezes, dificulta muito a vida a quem quer ter filhos. Desde as coisas mais básicas de quando se paga IMI não se terem atenção quantas pessoas estão dentro do apartamento, não é? Como se fosse igual ter um apartamento de 200 metros quadrados para meter 6 filhos lá dentro ou ter um para viver placidamente e levar para lá miúdas e impressioná-las com a paisagem. E no entanto, eles paga-se o mesmo IMI ou pelo facto de nós termos uma rede... Nós às vezes achamos que o Estado nos dá tudo, mas quando paramos para pensar... Por exemplo, nós não temos uma rede de creches, não é? Quer dizer, uma pessoa existe um ensino público a partir da primeira classe,
Mas até à primeira classe, a maior parte dos portugueses, com raríssimas exceções, são obrigados a sustentar os filhos e a pagar muito dinheiro para ter os filhos fora de casa porque eles têm que trabalhar. E é isso mais que me assusta, ou seja, o problema, acho que tem que ser combatido, mas existe uma enorme falta de sensibilidade para o debate. Eu lembro de uma vez, e foi no início do ano passado, quando, vocês que lembram-se disso, quando a Manuela Ferreira Leite, num famoso debate, falou da hemodiálise e disse, bem, nós chegamos a um ponto que, se calhar, a partir dos 75 anos, as pessoas têm que começar a pensar em pagar a sua própria hemodiálise. Ela disse aquilo de uma forma muito canhestra, aliás, como ela tinha algum talento para isso, e disse aquilo de uma forma muito pouco hábil, mas a maneira primária como caíram em cima dela mostra muita dificuldade. Ei, para aí agora um bocadinho, vamos pensar no que é que esta senhora disse, que apesar de tudo ela não é idiota. O que é que isto significa? O que é que isto quer dizer? Isto é ou não um problema real? E é evidentemente que é um problema real. E o problema ali é aquilo que hoje em dia já se começa a chamar a famosa revolução grisalha. A revolução grisalha é, cada vez há mais velhos, e portanto pessoas com cabelos brancos, nas quais eu, a pouco e pouco, me vou incluindo. Mas eu já estou... Mas já está muito à frente. Faz parte da revolução. Está-me a dar uma abada, por enquanto. Já está lá na revolução, eu ainda só estou a dirigir-me para as armas, mas já lá está. Agora... Aliás, andei a revolução há 50 anos. Agora, é de facto, simultaneamente isso existe, mas nós, na nossa sociedade, também ainda não encontramos, como estava a dizer, um papel para os velhos. Ok? Eu detesto esses politicamente corretos, portanto, para as pessoas mais velhas, quer dizer, não existe um papel para elas. E pode-se estar, de facto, a dar... quer dizer, como estava a dizer há bocadinho, e é verdade, parece que o Vaticano é a única instituição à face da Terra que valoriza os velhos. Mas, mesmo assim, é criticada por isso. A dizer, foda-se, 76 anos outra vez. Como assim? Como assim? Este limite não era 65? Mas parece que, quer dizer, é o único sítio onde o velho parece que encontrar emprego é como Papa. Aliás, como cardeal tem que abdicar aos 75. Portanto, é mesmo como Papa. E isso é grave. Porquê? Porque o Karl Marx, eu acho que ele pensou em muita luta de classes, mas nunca, nessa luta de classes ele não se estava a referir à luta de classes etárias. E, de facto, de repente, a luta de classes em termos económicos, em muitos casos, acabou, não acabou verdadeiramente, mas no sentido de que houve uma classe média que foi para cima e uma classe média que foi para baixo, e, portanto, isso está um bocado diluído. Mas a luta de classes etárias é uma coisa que pode ser uma realidade. Eu um dia sonho de escrever um filme para Hollywood que seja velhos contra novos. Porque eu penso que cada vez há mais pessoas a sentirem isso no sentido em que o desemprego jovem abaixo de 35 anos é um escândalo nacional. As pessoas falam de desempregos na ordem dos 20%, mas quer dizer, para pessoas com abaixo de 35 anos estamos a falar de valores na ordem dos 40%, que é um absurdo. Estamos a falar da geração mais qualificada que alguma vez fizemos e está com um nível de desemprego desse tipo, não é? E por isso há pessoas em Dublin, algumas das quais aqui presentes, a trabalhar, suponho eu, não é? E isso está a acontecer. E ao mesmo tempo, eu acho que só não é mais grave por uma vez uma coisa que foi Manuel Vieira de Carvalho que disse, e que eu acho que é uma verdade tremenda sobre o Portugal contemporâneo. Ele dizia, só não há uma revolução, e esta é uma revolução a sério, não é aquelas que o Otelo Sagrada de Carvalho quer fazer, só não há uma revolução porque os pais continuam a pagar as contas aos filhos. E isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o caso só não é mais grave porque nós, felizmente, vivemos num país que é um bocadinho o avesso positivo da cunha e do favorzinho, que é o facto de existirem laços sociais muito fortes entre as pessoas. E o avô é convocado para dar, toma lá netinho, vai lá para Dublin, aqui. Diz a avó dele, que deve ter dado umas massas quando foi visitar. Isso existe, não é? Existe essa solidariedade intergeracional. Graças a Deus somos uma espécie de país latino e é essa a vantagem de ser um país latino. As relações entre as pessoas são próximas e tudo isso. Se isso não existisse, ou se existisse que há num outro país em que as relações sociais são mais frágeis, nós tínhamos de facto um problema grave entre irmãos. Porque eu podia estar aqui e dizer, você está-me a roubar o meu trabalho, não é? Sou eu que estou a pagar uma tua reforma, como é que é? E isso podia ser, de facto, uma fonte de conflito social grande. E pode vir a acontecer. E isso tem que ser pensado. E o meu problema, e com isso termino, que é isso que me entristece, é não ser pensado. Nós vivemos num país realmente onde só parece que só fazemos... Nós queremos muito fazer empréstimos a longo prazo, mas só pensamos a curto prazo. E é uma pena. Mas nós estamos aqui exatamente a tentar pensar e ajudar este grupo todo a pensar. Helena, diga-me uma coisa. Acha que este modelo
que nós temos neste momento é sustentável. A Maria João falou das previsões até 2030, mas podíamos ir um pouco para além disso. Acha que é sustentável do ponto de vista demográfico esta situação? Independentemente do país não morrer, como diz o João Miguel, obviamente não fica cá um último para fechar a porta, mas é sustentável este modelo ou nós temos que pensar numa solução? É assim, todos nós queremos durar muito, individualmente, não é? E todos queremos durar bem e termos qualidade de vida, todos queremos, mas eu penso que, quer do ponto de vista, por exemplo, do Sistema Nacional de Saúde, é insustentável o tipo de medicina que estamos a fazer, que é uma medicina muito... É assim, neste momento nós não temos censo. Não temos censo. Portanto, nós tratamos igual aos 18 como aos 85. Mas também acho que às vezes há algum fator discriminativo. No outro dia estava uma doente minha que me dizia assim: "Oh, doutora, eu fui ao Santa Maria, estava em Lisboa e fui com a minha mãe. E consegui aldrabar a idade da minha mãe." E eu disse: "Aldrabou a idade da sua mãe?" "Sim, porque a minha irmã disse: se disseres que ela tem 86, já ninguém vai cuidar dela." Portanto, nós temos que, mais do que tratar, do que discriminar pela idade, temos que avaliar se é que é possível a qualidade de vida. Embora, por exemplo, na parte da medicina as pessoas não acreditam que é preciso fazer escolhas. Toda a gente acha que a medicina não tem preço, que é uma coisa, a vida não tem preço, esta coisa lírica, mas tem escolhas. E quando nós escolhemos ir pela direita, morre gente na esquerda, e quando escolhemos ir pela esquerda, morre gente na direita. E, portanto, é preciso pensar, em termos de investimento, se vale a pena investirmos a qualquer preço, se vale a pena investirmos... Neste momento, a nossa faixa etária dos internamentos estão acima dos 80 anos. Anda acima dos 80 anos, a média. E, portanto, e muitas vezes não tem a ver com ser 80 anos, tem a ver com a qualidade de vida que aquelas pessoas têm. Porque eu posso ter 100 anos, e ser como o Manuel de Oliveira, e posso ter 70 e se calhar não merecer investimento. Eu penso que é preciso não fazer, é preciso pôr as pessoas também a trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar, na minha opinião, nós vamos ter que trabalhar até mais tarde. Nós não podemos esperar em receber reformas aos 50 e tal anos, nem é possível. Temos que, se calhar, trabalhar até aos 70. Claro que isto, do ponto de vista individual, de Helena Vasconcelos dizer: "O quê? Eu até aos 70, mas eu não quero trabalhar tantos anos." Eu estava a perspectivar que aos 60 estava aqui fora e que não tinha mais nada. Isto choca-nos porque fomos criados... numa sociedade que nós achávamos que estava tudo certo, pelo menos que íamos manter o mesmo ordenado, que íamos progredir na carreira. Se calhar o Hugo não vai chocar quando chegar à idade, porque no fundo as coisas não estão tão certas assim. Mas do ponto de vista da minha geração, isto choca-nos, mas nós temos que reinventar outros modelos. Mas, Helena, o problema, eu penso que a questão... É de quem desconta para quem? É isso? Não é tanto essa. Eu julgo que a questão, e depois gostava a seguir de ouvir o Hugo sobre isto, o problema aqui já não é tanto um problema se nós nos temos que adaptar àquilo que temos. É certo, acho eu, é certo que o país não é sustentável como está. E já não me reporto às questões de natureza económica ou financeira que o João Miguel aqui falou, porque essas podem ser até mais conjunturais. O modelo que nós temos... em termos de sociedade, de idade das pessoas, não é sustentável. Como é que nós podemos pensar... Temos que mandar vir de fora. Ora, aí Temos está. que mandar vir de outros países. E era isso que eu gostava de ouvir. É assim, é difícil para nós entendermos que o perfil de portugueses que nós estamos habituados vai ser diferente, se calhar, daqui a 30 anos. E vamos perder coisas que, tradicionalmente, culturalmente, nós não vamos ter... Como eu há bocado estava a dizer, não vamos, se calhar, comer todos bolo rei e não vamos, se calhar, alguns não vão festejar o Natal porque são muçulmanos, mas nós temos que mandar vir. E esses serão os portugueses de 2030, que não serão o mesmo modelo que nós, neste momento, temos, cultural, etc., de portugueses. Mas nós temos que mandar vir. Temos que mandar vir de países onde existe gente. Eu acho que não faz sentido. Estamos num país... a reduzir, porque eu acho que mesmo os incentivos à natalidade que se possam ter, e acho que se devem ter, e temos que pensar nisso, que é uma coisa que podemos fazer alguma coisa por isso, não vão ser suficientes. Hugo, o que
que é que você pensa sobre isto? Isto do mandar vir é uma coisa que está no seu quadro de preocupações? Claro que sim. Ao contrário do mandar vir, você foi, não é? Vai. É verdade. Vou, mas e venho, e com muita frequência. Primeiro aqui para dar resposta, só muito rápida, que fica aqui no final, de que podemos ir para casa ter filhos todos a seguir e fazermos alguma coisa, mas pelos números já não vamos a tempo de inverter esta tendência. Mas pronto, podemos à mesma... E também somos relativamente poucos, não é? Exatamente. Também não se resolvia muito por aí o problema. Temos que ver a fecundidade. Exatamente. Isto Também há não é esse... só... Isto às vezes não dá. Também há esse ponto. Relativamente aqui só ao comentário do João sobre opor velhos a novos, eu vejo algumas vezes essa discussão e até li há pouco tempo a ideia de que os direitos conquistados pelos mais velhos estão-nos a agarrar muito bem ao trabalho e, no entanto, estão a impedir que os outros mais novos entrem e esses ficam à porta a recibos verdes. E coisas deste género é verdade que podem criar aqui um músculo. Mas o que eu acho é que temos que olhar para a solução e tentarmos ser bastante mais construtivos aqui. E se vamos ficar muito mais velhos, também é verdade que não podemos deixar de ter uma idade para ter projetos. E também é verdade que não é aqueles exemplos que eu falei do medo de uma sociedade envelhecida, é medo de um envelhecimento de mentalidades, não é biológica, porque eu acho que a maior parte das coisas que eu referi não é um envelhecimento biológico que mata isso. Por exemplo, a inovação, a parte de sermos mais conservadores ou o driver da poupança, isso está agarrado a um envelhecimento de mentalidades. Desculpe lá, eu já há bocado ouvi usar o drive, mas não sei se toda a gente aqui sabe o que é o drive, não é? O melhor é explicar o que é o drive, que essa expressão está corriqueira entre vocês, mas... Não, é a tendência vou explicar. Da minha avó não querer gastar muito dinheiro e, portanto, não me ter dado massas, quando eu fui para Dublin. Não... Nem um bocadinho. Sacana. Nem umas notinhas quando lá vais a casa. Objetivo, não. Não. E eu acho que a solução passa exatamente por esse encontro. Hoje, entre jovens e pessoas mais velhas, e mais tarde arranjar estratégias para que a mentalidade jovem permaneça e que tenhamos a capacidade de nos prepararmos para a mudança e para os desafios do dia-a-dia. E mesmo hoje eu digo, não é quando eu estava a falar que os jovens serão os velhos de amanhã, nem é os jovens, é as mentalidades jovens de hoje serão as pessoas mais velhas de amanhã. E todas as mentalidades jovens de hoje vão ter a capacidade de tentar evitar que Portugal não morra de velho e que seja melhor daqui em 2050 do que hoje. A resposta rápida, a primeira que me fez, já que eu estou para aqui a debitar texto, é que sim, acho que Portugal, uma das soluções e que nós não conseguimos manipular, porque as projeções são com base na taxa de natalidade e óbito, mas há coisas que não conseguimos manipular e uma delas é os fluxos migratórios. E uma das hipóteses e das grandes soluções, eu acho que é sim trazer malta jovem de outros países. Malta jovem não, enganei-me. Malta com mentalidade jovem. Não. Okay? Outro dia estava a conversar com os colegas sobre turismo e sobre a necessidade de cada vez mais apostarmos em Portugal como um destino turístico. E eu, a certa altura, pensando até nesta questão, que me preocupa a mim como a todos vós, disse, bom, provavelmente nós temos de transformar Portugal num destino, ponto. Num destino. Num destino não no sentido tradicional do termo em Portugal, num destino, num sítio para onde se vai, um país que precisa de gente, o que pode parecer um pouco contraditório, porque neste momento nós estamos a emigrar mais do que isso, mas se calhar temos que alterar. Eu ia só fazer mais uma pequena questão aos três, para fecharmos esta parte e podemos passar a um outro capítulo e depois podemos deixar as pessoas intervir, o público intervir, que era mais naquele sentido que há bocado
nós já tínhamos tocado umas ideias sobre isso, que é corresponderá, acho que o João Miguel ainda não estava aqui, corresponderá isto a uma fase de decadência, digamos assim, do modelo de sociedade que nós temos, uma vez que este processo não é um processo só em Portugal. Em Portugal é mais grave e preocupa-nos mais que nós somos portugueses, mas há muitos países com um nível de desenvolvimento elevado, etc., que passam por problemas um bocadinho parecidos com o nosso. Será que isso corresponde ou não? Ou pode corresponder a isso? Isto pode ser visto como uma... Sabe-se que as civilizações tiveram sempre um momento de desenvolvimento, um apogeu, uma fase de decadência. João Miguel, corresponderá isto a uma fase de decadência da nossa sociedade e de outras sociedades parecidas com a nossa, ou não? Ou isto é apenas um epifenómeno que pode ser mudado com medidas adequadas? Bom, eu acho que a pessoa certa para responder isso neste aspecto está ali na plateia, porque a Maria João percebe certamente muito mais de questões demográficas. Aqui, a questão é que isso não é facilmente extrapolável, porque países na Escandinávia, como a Suécia, por exemplo, que é um país muito desenvolvido, não está com esse problema. Mesmo em França há um nível de filhos por família razoável. Nos Estados Unidos não estão necessariamente com esse problema, embora, evidentemente, os Estados Unidos tenham um enorme problema de migração. No meu caso, eu leio também sobre isso, eu não acho que haja uma explicação simples porque é que isto acontece em Portugal, porque acontece em Portugal com uma gravidade absolutamente ímpar no mundo inteiro. Pode-se dar aquele exemplo de dizer, ok, nós tivemos aquela reação do típico novo rico, não é? Nós vivemos numa longa ditadura, de repente entramos na União Europeia, tivemos oportunidades e, portanto, estamos a fazer ver aquela vida de novo rico, vamos divertir agora por ter filhos, mas nem pensar nisso. Mais tarde. E, portanto, o mais tarde, há ali, como estava a dizer a Helena, há um relógio biológico, quer dizer, evidentemente, se as pessoas começam a ter filhos aos 30 e tal anos, a janela continua-se a fechar, não é? Porque, pelo que eu sei, as meninas continuam a ter o período quando têm 11, 12 anos, 13 anos. E, portanto, a menopausa ainda não se alterou de acordo com o nosso estilo de vida. É uma coisa aborrecida, não é? A menopausa devia acompanhar. E agora desatava aos 60, dava jeito. Mas não, isso não acontece. E, portanto, não existe uma explicação fácil para isso. E mesmo a questão da migração, que parece que é a coisa óbvia, que é... Bom, se isto está assim, venham os imigrantes. Mas cada vez mais a questão que deve-se pôr é, e eles querem vir? É porque nós, como somos eurocentrados, olhamos para o mundo e vemos, achamos que o mundo todo está em decadência. Não, o mundo como tal nunca viveu tão bem na história da humanidade como vive hoje. Porque nunca tanta gente saiu da pobreza na Ásia, na China, na Índia, no Brasil... Em Angola, quer dizer, nunca, o mundo globalizado como um todo nunca foi tão rico, nunca viveu tão bem. Nunca houve tantas pessoas tão poucas pessoas tão pobres. Quer dizer, eu sou de uma geração do We Are the World, quer dizer, eu não sou propriamente velho, tenho 39 anos, mas a minha adolescência foi passada a ver imagens de gente a morrer à fome, esquálida na televisão e com moscas a passarem por cima dos olhos. Esta nova geração já não vê isso. Ainda há muitas pessoas a morrer à fome, mas há um desenvolvimento monumental a nível global do planeta. E, portanto, hoje em dia, provavelmente há mais oportunidades no Brasil do que existe em Portugal. E na Índia, certamente, e os chineses não querem vir para cá. Talvez os da África subsaariana. São os que sobram. Então qual é a solução? E os do Corno da África? Tem uma solução ou tem uma... Não, a solução que eu acho é... Tirando os do Corno da África. Tirando os do Corno da África. Não tenho nada contra os do Corno da África. Também venham os do Corno da África, porque acho que mais tarde ou mais cedo, eu acho que se existem oportunidades em determinados países, as pessoas vêm. Portanto, eu acredito que os fluxos migratórios possam compensar alguma coisa. Agora, nós como país... Isto está tudo ligado, não é? A nível económico, acho que tem que haver uma reconfiguração enorme, não é inevitável. Todas as pessoas hoje em dia falam no voltar à Terra e tudo isso, e acho que tem que haver à Terra, não é que estejamos na Lua, à Terra aos campos. Não é? E agora, tem de facto que haver uma mudança de mentalidades. Tem que ser dada alguma espécie de sinal. É suficiente? Eu não lhe sei responder mesmo nesse aspecto. Eu não sei, porque eu não sei realmente explicar como é que nós chegamos até aqui. Eu não sei se alguém sabe, verdadeiramente. E também não sei exatamente como é que vamos sair daqui. Portanto, eu basicamente não sei nada. Eu disse que não devia estar aqui. O que eu sei mas podemos discutir.
Porque isso é que mais me preocupa, porque de facto nós estamos aqui a fazer isso. Mas o país como um todo, eu não vejo que haja, em termos políticos, uma preocupação genuína sobre isso. Das famílias, lá está a história das famílias numerosas, eu sou sensível a isso porque tenho uma, e de apoio às pessoas. Isso não existe, de facto. É difícil ter muitos filhos em Portugal. É difícil, de facto. E, portanto, a única coisa que se pode fazer é, ao menos, corrijam esses desvios. Tentem fazer alguma coisa, bolas. Porque não se vê. Nada, nem IRS, nem nada, não se vê nada. Tentem fazer alguma coisa e depois logo se vê, sei lá. Hugo, só para completar esta parte, quer acrescentar alguma coisa relativamente a isto que disse o João Miguel? Sobretudo você tem uma experiência também... Para terminar só a sequência de Sim. Eles querem vir para aqui. Exato. Não, a parte, no outro dia estava a falar com um colega meu que disse que os amigos todos só havia dois tipos. Aqueles que já tinham ido para fora, aqueles que... E estou incluído no segundo tipo, aqueles que querem ir para fora, e os outros, que são aqueles que nunca vão sair daqui nem que isto exploda. Portanto, levanta-se logo esta pergunta, porque é que os imigrantes deverão vir para aqui? Eu não concordo com aquilo que o meu amigo disse, mas acho que há muito potencial. Há potencial, eu não quero ir aqui para o clichê de turismo e de criar empresas inovadoras para trazer pessoas, e temos uma posição geográfica favorável para um mundo em que o negócio agora tem que ser global. É verdade. Eu não quero entrar em clichê, mas entro por aí, porque isso é mesmo uma das soluções. E a outra é a forma como nós integramos imigrantes nas sociedades. E eu estou há 9 meses, por exemplo, em Dublin, e sinto muita dificuldade para me integrar em Dublin. Não tenciono ficar lá a vida toda, de todo, e acho que, por exemplo, Leiria, sou muito suspeito porque estou envolvido no projeto. Tenho um projeto que é parte da solução para isto, que se esforça para integrar imigrantes e valorizar Portugal de forma a ser um ímã de capacidade do exterior. Helena, para terminar esta parte, mandar vir com que objetivo? A gente espera... Eu tenho uma visão um bocadinho mais realista, faço parte de uma ONG e viajo algumas vezes até a África, e acho que nós ainda temos muita qualidade a oferecer a essa gente. É óbvio que temos muito pouco emprego neste momento a dar, mas isto tem que mudar, não é? Porque senão temos mesmo que fechar a porta e vão novos e vão velhos, não é? Vai tudo. Em relação ao turismo, tenho alguma dúvida, porque o turismo, geralmente, quem quer fixar cá de novo é gente com mais idade. Os ingleses, etc., que estão a vir para cá, são pessoas de mais idade e, portanto, irão trazer, claro, que riqueza ao país, mas não a vitalidade que precisamos. Eu acho que as políticas de pró-natalidade têm que ser feitas, tem que haver um esforço. Temos que mudar um bocadinho, temos que pensar em horários, por exemplo, em part-time, oferecer às mulheres a possibilidade de fazer um part-time. Acho que temos que fazer um esforço, não sei muito bem como em termos económicos, mas se não fazemos nada... Aquela coisa desastrosa do abono, que eu acho que foi uma coisa desastrosa. É lógico que o abono não era uma coisa importante e não era a solução, mas eu achei aquilo, mesmo do ponto de vista simbólico, retirar o abono de família, para mim, se calhar, pessoalmente foi uma coisa que eu acho que foi desastrosa. E para a classe média-baixa, do ponto de vista psicológico, penso que sim. Eu não sei como é que a gente os traz para cá, mas apesar de tudo, Portugal continua a ser um país apelativo para a África e continua a ser um país apelativo, sobretudo para os países de expressão portuguesa, de língua portuguesa, que com certeza que se nós tentássemos criar alguma coisa para eles virem, eu acho que eles viriam. O que eu acho é que às vezes nós nos esquecemos também nisso só numa coisa. A Helena conhece evidentemente a situação melhor do que eu, mas para chegar cá é preciso comprar um bilhete de avião. E o problema é que quem tem dinheiro para comprar bilhetes de aviões é uma classe média, não são propriamente as pessoas pobres que vivem no meio da savana, não é? E estas eu não tenho dúvidas que quisessem um nível de vida maior. Eu sinto muito isso, por exemplo, nomeadamente com os brasileiros. É preciso de uma classe média para ter dinheiro para comprar um bilhete de avião para vir para Portugal. E, portanto, é uma classe também média que vem... não há uma política da nossa parte poderia haver, não é? De nós enchermos... E são os menos diferenciados. Estamos a exportar diferenciados, não é? Estamos a exportar diferenciados e estamos a importar indiferenciados. Exatamente. E o dinheiro que custou ao Estado o Hugo é... Ele fora a trabalhar, perdemos esse dinheiro, não é? Nós
Nós Mas pagamos... eu já paguei multas à polícia. já devolvi essa parte. Isto tudo é perder dinheiro, mas ganhamos, quer dizer, provavelmente temos que arranjar uma solução. Quer dizer, não podemos ficar cá só com 85 anos. Eu acho que a conclusão que se pode tirar até agora das vossas intervenções, acho que é fundamentalmente, a primeira coisa é tomarmos todos consciência disto. Quer dizer, haver um debate nacional de que nós já estamos a fazer parte, felizmente, mas este debate tem que ser aprofundado e tem que ser generalizado, que esta questão é uma questão fundamental para o futuro do país. Para além das políticas de apoio à natalidade, de sustentabilidade da família, de apoio às famílias para poderem eventualmente ter mais filhos, só isso provavelmente não chegará. Portanto, é preciso pensar no desenvolvimento do país, não só em termos da economia e da sustentabilidade económica do país, mas também da sustentabilidade demográfica. E é evidente que aí o fator de desenvolvimento endógeno é a imigração pode jogar aí um papel importante, mas evidentemente que isso não é uma solução mágica e nós também não podemos, como diz o João Miguel, e penso que tem razão, acho que estamos todos de acordo nisso, é preciso que haja razões para as pessoas virem para cá, é preciso que as pessoas tenham possibilidades de vir para cá e é necessário que nós tenhamos capacidade de nos abrirmos de uma forma diferente a um trabalho que o Hugo tem feito e que a Associação Fazer Avançar tem feito, que é o trabalho na área da multiculturalidade, que me parece que é interessantíssimo, está um pouco na linha daquilo que tem sido a história de Portugal. Portugal foi sempre, apesar de tudo, um país multicultural que se abriu ao mundo, abriu portas ao mundo e abriu-se ao mundo. E penso que somos capazes e temos de ser certamente capazes de encontrar uma solução para este problema grave que atravessamos, que não tem só a ver com o momento económico, mas tem a ver com problemas mais de fundo.